Boa tarde, gente. Vamos começando nossa reunião das segundas, como sempre, com uma meditaçãozinha baseada na respiração, uma respiração longa e a expiração sempre o dobro da inspiração, que é o momento de você relaxar. Você inspira e expira no dobro do tempo. Vamos utilizar duas frases. Uma na inspiração, recebo a paz de Deus, e outra na expiração, dou a paz de Deus. Vamos começar com 10 respirações. Inspirando, recebo a paz de Deus, expirando, dou a paz de Deus. Inspirando, recebo a paz de Deus, expirando, dou a paz de Deus. Pronto. Agora a Márcia vai ler uma oraçãozinha e depois a Ana vai ler o texto. Então vamos começar com a oraçãozinha. Vamos lá. Então, boa noite a todos, seguindo a meditação do Gustavo, conforme o Curso em Milagres, na página 30, tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros, se em uma situação que necessite de ajuda, pensares desse modo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Vamos continuar com a leitura do texto com a Ana. Sim. Então, boa noite a todos. Vamos entregar esse momento ao Espírito Santo para que ele nos guie, nos conduza nesse estudo, para que ele nos ajude a abrir a nossa mente, a expandir a nossa consciência, para que nós possamos apreender todas as lições que ele quer nos ensinar através desse estudo de hoje. Então, Espírito Santo, nos entregamos a Ti e pedimos que nos guie nesse instante santo dessa reunião. Então, como a Márcia falou, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, cujo nome é As Ilusões do Ego, e lembrar que hoje é a última reunião que a gente faz em 2024.
E nós retornaremos no dia 6 de janeiro de 2025. Então, hoje a gente faz o último estudo, faz o recesso, e em 6 de janeiro de 2025 estaremos aqui de volta, estudando juntos, né, com o Espírito Santo nos guiando. E hoje a gente vai fazer um estudo super bonito, né, cujo título é Isso Não Precisa Ser Assim. Nesse capítulo 4, Jesus está falando muito de vigilância. Então, ele é incansável em tentar nos convencer a sermos vigilantes, né, em favor de Deus. Então, aqui na sessão 4, né, que isso não precisa ser assim, mais uma vez ele vem amorosamente, gentilmente, nos convencendo para que sejamos vigilantes somente a favor de Deus e do seu reino, como ele nos diz. Então, a gente vai iniciar a leitura, né, de 2 em 2 parágrafos e vamos comentar. Tá? Então, vamos lá. Isso não precisa ser assim. Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheste escutar. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, é isso que queres. É isso que estás lutando para manter, e te mantens vigilante para salvar. Escutar a voz do ego é o que nós estamos escolhendo, estamos lutando para manter e também estamos nos mantendo vigilantes para salvar. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é de fato escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Mas aonde olhas para achar a ti mesmo, depende de ti. Parágrafo 2. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente, mudando o teu comportamento. Mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então, em itálico, saibas que isso não precisa ser assim. Em todos os casos, pensaste de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus e estás percebendo imagens que o teu ego faz em um vidro escurecido. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado e no que não pensaste que Deus teria querido que pensasses. Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em função disso, e então muda tua mente para que ela pense com a mente de Deus. Aí vamos lá, continuando na linha 6. Isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. A tua mente é una com a mente de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido o teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. Como um irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendo-te com insistência que sigas o meu exemplo, quando olhas para ti mesmo e para o teu irmão, e vejas em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. Então, nós podemos comentar esses 2 parágrafos. Né? Mais alguém está sentindo a chibatada que eu tô? Tem hora que ele dá uma puxadinha. Meu Deus do céu, isso aqui, ai, socorro. Socorro, na parte final ali, desce ali um pouquinho, Ana.
na No parte segundo final do parágrafo. segundo. Parágrafo 2. Aí, tipo, como se não bastasse, ele ainda diz: como um irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a tua mente. E recomendo-te com insistência. Meu Deus do céu. Isso aqui tudo foi para mim. Assim, ó, o chapéu entrou, foi até o pé. Eu não tenho o que dizer, eu só tenho que baixar minhas orelhas e ouvir vocês aí. Não tenho nada a declarar. Só dizer que esse chapéu serviu inteiramente para mim no dia de hoje. Para nós todos, né? Senão a gente não estaria aqui. E o pior é que a gente não sabe como sair disso, né? A gente fica preso ali. Ele está mostrando para a gente como que a gente sai, né? Sozinho a gente não sabe mesmo realmente sair, não. Mas com o Espírito Santo nos guiando, Jesus nos guiando através desse curso, e se a gente escutar o que ele está falando, a gente consegue sair. Né? Como muitos já saíram, como todos nós vamos sair, porque no último parágrafo desse texto, ele fala tudo no futuro e com a certeza de que já aconteceu. Então, nós já conseguimos escapar desse mundo do caos, né, do ego. A gente só não se deu conta disso. A gente está aqui ainda adormecido num sonho. Mas esse sonho já passou e nós já acordamos deste sonho e já estamos na paz de Deus. Só não nos lembramos disso, porque a gente escolheu não se lembrar. Estamos aqui nos lembrando e sendo fiéis, né, à aliança do ego, escolhemos nos mantermos esquecidos de Deus, que é o nosso Pai. Enquanto a gente se achar um corpo, ouvindo com o ouvido, a gente não vai ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está além dos 5 sentidos, além da audição, só em profundo silêncio. Que ele vai falar aqui da atenção, né? Nós somos muito negligentes nas nossas escolhas, né? Ele já falou aqui que a gente passa o tempo todo para satisfazer o ego. O dia todo a gente está nesse medo. Isso é medo, né? Você satisfaz o ego porque é medo. Você acha que sem o ego você vai morrer. Você não se vê existindo sem ego. É como se você não fosse nada, né? Se tirar o ego, você não é mais nada. Né? Tudo acaba, parece. A impressão é essa, né? E, na verdade, se tirar o ego, aí é que a gente vai ter tudo, né? Tudo, absolutamente tudo, que nós estamos escolhendo manter oculto, né? Pelo receio de abrir mão disso que a gente acha que tem valor. Na verdade, esse corpo não cabe quem você é. Ele é muito pequeno, porque você é tudo. Você é o Filho de Deus. E aqui nesse parágrafo 2, ele vem falando, né, dessa lindeza dessa frase, que é: saibas que isso não precisa ser assim. E aqui ele fala mais uma vez, né, que o natural do espírito é ser alegre. O espírito, ele é naturalmente alegre, ele vive em contentamento. Então, se nós estivermos com a mente no espírito, nos reconhecendo como espírito, a gente vai experimentar esse contentamento que é próprio do espírito. Quando a gente está desespiritualizado, a gente pode estar num estado diferente da alegria, com outros sentimentos, né, que não nos lembram a alegria. E aí ele fala, né, quando a gente está com esse humor diferente do humor da alegria, é porque nós escolhemos de forma errada e nós podemos nos lembrar de que isso não precisa ser assim. Saibas que isso não precisa ser assim. Ele fala, se isso aconteceu, é porque nós pensamos de forma errada a respeito de algum irmão.
que é criado por Deus, né? Então, estamos percebendo imagens que o ego fez para que nós não, para encobrir aquilo que nós realmente somos. Então, a gente fica lá prisioneiro de imagens, né, criados por essa mente equivocada, e vamos adiando a nossa lembrança de Deus, porque estamos absorvidos por imagens que nós mesmos inventamos. E isso nos tira a alegria, né, porque com isso a gente vai estar se desespiritualizando, ou seja, nos afastando do espírito que é a realidade do que nós somos. Todos nós passamos o dia todo querendo controlar o mundo que nós mesmos fizemos. E estamos na contramão o tempo todo da criação de Deus. Cada um fez seu mundo e cada um está contrariado porque quer controlar o mundo que ele mesmo fez. Ele que não sabe quem é. Ele não sabe que é o Filho de Deus. Ele criou um mundo particular. E esse mundo particular, meu Deus, é cheio de sofrimento, cheio de contradições, cheio de expectativas que não vão acontecer. E ele fala aqui, né? Muda a tua mente para que ela pense com a de Deus. Ele fala antes, pensa nossa mente no que tu pensaste que Deus não teria pensado. Então, ele pede a gente pensar no que Deus não teria pensado, e pede também para nos lembrarmos do que não pensamos e que Deus queria que a gente pensasse. Então, ele fala, investiga isso sinceramente, o que você fez, ou seja, pensar o que Deus não pensou, e aquilo que você deixou de fazer, ou seja, não pensar aquilo que Deus queria que eu pensasse. Em função disso, muda a tua mente, para que ela pense com a de Deus. Que a nossa mente é una com a de Deus. Só que a gente está esquecido disso. Né? A gente está à parte disso, aqui entretido no mundo, entretido com a nossa identidade de corpo. Mas ele nos sugere fortemente, né, que a gente pense com a mente de Deus. E ele encerra esse parágrafo falando isso, né? Que negar o pensar com Deus é outro modo de manter o ego inteiro intacto, né? E uma maneira de partir a nossa mente, né? Entre uma mente que é una com Deus, que continua una, que é a mente certa, e uma mente que tem pensamentos equivocados à parte de Deus, se vê à parte de Deus. Eu acho que a chave disso aí tá em não se sentir culpado, né? Pelo que aspas não fez, né? Que é o perdão por toda esse motivo da chibatada, né? Que eu falei inicialmente. É perdoar, olhar de uma forma sincera, né? Investiga sinceramente o que fizeste. E amorosa, né? Como ele fala fazer. Aqui. Então, muda a tua mente, né? Que se a gente vai por de uma outra forma, né? Esses Advaita e não dualismo, né? A gente vai perceber que é simplesmente para deixar de lado, né? E escolher outra vez, escolher a alegria. Deixar de lado é o perdão, né? Deixar de lado aquilo que a gente acha que fez é o perdão. Mas não significa, acho eu, né? Não significa fazer de conta que não fez. Não, é olhar para isso com sinceridade e perdoar isso, né? Como que isso faz parte Jesus, entregar para o Espírito Santo. Isso. Reconhecer que a mente pensou de forma equivocada, né? E não simplesmente deixar para lá, botar embaixo do tapete, olhar para a sujeira para ela se desmanchar, né? Com a mente correta, né? Com o pensamento correto do perdão, né? De que isso efetivamente foi um devaneio. E lembrar o seguinte, não te julgar
porque pensou equivocado. Se lembrar que a mente teve um pensamento equivocado, mas se você não é essa mente, você não é esse pensamento equivocado. Então, é olhar para esse pensamento equivocado, entregá-lo para o Espírito Santo, perdoar e entregar para o Espírito Santo. Ana, tá e não se sentir cortando a culpado e tua nem se fala. julgando porque teve um pensamento equivocado. O Espírito Santo sabe que não é interessante, né? Muitas vezes se está. Gustavo, para ti também tá Eu estou aqui no cortando? computador. Tá picado, Ana. O som de Márcia está fatiado. Diana. Diana. A última parte não então, deu para entender. Então, vamos para o parágrafo 3, tá bom? Tá. Para a gente lembrar, assim, na hora que, como o Márcio falou, né, de olhar para esse pensamento equivocado, mas a gente não olhar com culpa, e não se julgar porque pensou equivocadamente. Simplesmente entregar para o Espírito Santo para que ele nos ajude a mudar a nossa mente, mudar a nossa percepção, para que a gente pare de ter pensamentos equivocados, pensamentos à parte de Deus. Pensamentos privados, né, como se nós fôssemos a parte de Deus. Então, sempre lembrando, o Espírito Santo é o nosso guia nessa jornada da expiação. E aí Jesus fala aqui no final do parágrafo 2, né? Nós somos as gloriosas criações de um Pai glorioso. E é assim que a gente deve se sentir, em glória, porque nós somos a glória de Deus. Ele criou como glória. E gloriosamente. Então, que a gente Gustavo, tá cortando para ti também. Essa glória que nós sim, Ana. Teu som está cortado. Ana, teu som tá cortando. Teu som tá cortando. Você está ouvindo a gente bem, Ana? Está ouvindo bem? Estou ouvindo vocês bem. E deixa eu sair e entrar outra vez, tá? Tá bom. Acho que de repente eu continuo para não picar o... Eu vou continuar aqui até a Ana vir, então, tá, Gustavo? O 3 é curtinho. Tá. 3. Quando estás triste, saibas que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões, e então decide de outra forma. 4. Quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego e, itálico, saibas que isso não precisa ser assim. Tu podes ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Ana, entrou? Entrei. Estão ouvindo? Tá, sim. Sim. Então vamos ver até onde vai. Continua aí que eu controlo aqui o texto. Bom, lemos o 3 e o 4 agora. 3 e 4. Antes ele falou pegou, que a gente... Hein? Você ouviu o 3 e o 4? Eu ouvi o finalzinho, mas está tudo certo. A gente pode continuar. Tá.
E aqui ele vem falar, antes ele falou da alegria, agora ele vem falar da gente não estar alegre, né? Da gente estar com humor diferente do humor da alegria. Aqui ele vem falar do humor da tristeza. Né? Quando estás triste, saiba que isso não precisa ser assim. Porque se há tristeza, é porque a gente está no senso de privação. É porque a gente acha que está nos faltando algo. Então, se algo está faltando, é porque a gente está se sentindo a parte do Pai, que o Pai é pura abundância. Se nós estamos em falta, é porque nós não estamos identificados com o nosso ser verdadeiro. E aí ele fala, saiba que isso não precisa ser assim. A gente pode mudar a nossa mente e escolher outra vez. Ele está usando aqui essa frase como uma forma de questionar. Aqui ele está tanto na tristeza, no parágrafo 3, como na ansiedade, no parágrafo 4. Toda vez que você sentir tristeza, depressão e ansiedade, ele está recomendando que você questione. Isso precisa ser assim? E você desenvolve seus pensamentos em cima disso. Isso precisa ser assim? Eu preciso estar sofrendo? Essa depressão é verdadeira? Essa tristeza é verdadeira? Não precisa ser assim. Escolher, né? Não quero isso. Não quero, porque não precisa ser assim. Eu escolho alegria. E é tão evidente, né? Quem quer. Só que a gente entra num delay, sei lá, uma ignorância, um abestalhamento que as oportunidades passam e você fica triste, você fica deprimido. E aí, nesse 4, ele começa Sem a falar... questionar, talvez se você questionasse, você não fosse tão longe em seus esquecimentos, em suas tristezas, em suas depressões. Se você tivesse, na hora, tivesse dito a você, isso precisa ser assim, talvez aí você se... Pois é, pé. ô Gustavo, aí que ele fala que ele começa a falar da vigilância novamente, ele retoma o tema da vigilância aqui nesse parágrafo 4. Porque se a gente tiver num estado de engajamento com o Espírito Santo, a gente vai se dar conta mais rapidamente de que nós pensamos separado. Porque a gente vai estar no estado de atenção plena. Mas se a gente estiver na dispersão, na mente na dispersão o tempo todo, a gente vai demorar muito a se dar conta de que aquele sentimento ruim que ali está nos afetando, né, que ele não é natural. Aquele sentimento é um sentimento inventado pela mente equivocada. Então, por isso que a vigilância ela é tão fundamental, porque vigiando a nossa mente em relação aos pensamentos que estão ali sobrevoando, a gente vai mais facilmente identificar aqueles que são contrários, né, à expiação, né, contrários à guiança do Espírito Santo, que são a favor da crença na separação, e vamos poder buscar a correção mais rapidamente. Então, a vigilância ela é fundamental para que nós consigamos ser mais úteis ao plano de Deus, como a gente fala aqui na oração de abertura, né? Sermos verdadeiramente úteis. E é ressonância, né? Aquilo que a gente está projetando, acontece mais disso, né? Então, se a gente está na tristeza e na depressão, só vai ter situação que vai repetir esse estado mental, né? Porque a gente vai estar pedindo isso. Não se quer você está dizer... sentindo, você está pedindo aquela coisa. Não quer dizer que as coisas não vão acontecer como acontece. A questão é que a gente vai ressoar noutra batida, né? Vai ressoar na alegria. Essas coisas, de repente, a gente não vai nem ver mais, né?
Porque a Quando gente você não questiona, você está projetando uma tristeza, uma depressão presente para um provável futuro, depressivo e triste. Então, vamos lá para o 5. Está falhando não, né, gente? Não, Tá, então vamos lá. Podemos ir para o 5, então? não, Então ele fala aqui no 5. Quando te sentes culpado, lembra-te de que, de fato, o ego violou as leis de Deus, mas tu não. Deixa os pecados, entre aspas, do ego para mim, é Jesus falando. É para isso que serve a expiação. Mas até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido, a expiação não pode liberar-te. Enquanto te sentes culpado, o teu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Isso não precisa ser assim. Parágrafo 6. Vigia a tua mente vigia em tua mente as tentações do ego e não sejas enganado por ele. Ele não te oferece nada. Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária, verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desengajar a ti mesmo. E isso não precisa ser assim. Então, aqui ele vem falar do perdão, né, nesse 5. Quando te sentes culpado, lembra que violaste as leis de Deus, mas tu não. Quem violou a lei de Deus foi um pensamento equivocado, foi um pensamento de violação das leis de Deus. Mas eu, filho de Deus, não violei nenhuma lei de Deus, eu continuo em unidade com o meu Criador. E aí ele fala, deixa os pecados, que são esses pensamentos equivocados, para Jesus, entrega tudo para Jesus, né? É o que o Gustavo falou, olha para eles, para esses pensamentos, e entrega. Não ignora, né? Entrega para que eles possam ser desfeitos. E é para isso que serve a expiação. Mas ele fala, até que mudes a tua mente em relação àquele irmão, né, a quem eu tenho ferido, até que eu mude a minha mente, a expiação não vai poder liberar-me. Então eu preciso perdoar esse irmão, curar a crença de que eu sou separado dele, isso através do perdão a esse irmão, porque esse irmão nunca fez nada, ele nada fez, é perdoá-lo pelo que ele nada fez, para que eu possa me liberar, né, desse aprisionamento, né, que é me ver separado do meu irmão, né, um aprisionamento no medo e na culpa. Então ele fala, enquanto te sentes culpado, o ego está no comando, porque só o ego experimenta a culpa, né? Filho de Deus, o Cristo, ele é inocente e verdadeiramente inocente, consciente de sua inocência. Não consciente, que a consciência é da percepção, conhecedor da sua inocência. Mas... Aqui ele tá bem bom de ler esse 5, né? Porque tá descolando, né, o nosso ser do ego, né? Quando Sim. te sentes culpado, lembra-te que, de fato, o ego violou as leis de Deus, mas tu não. Deixa os pecados do ego para mim. Então, se a gente tomar bem isso, ele enxerga isso de uma forma separada, né? O que é útil, né, para a didática, né? É ver de uma forma separada, e aí reside a expiação, que quando a gente perceber que aquilo que a gente projetou, achando que era o Filho de Deus que fez, quando a gente consegue ver que é uma mera projeção do ego, a expiação acontece, que a gente não se sente culpado, o Filho de Deus não é culpado. Foi uma ação, foi
uma Um pensamento equivocado. um pensamento descolado do ser. Quando a gente conseguir enxergar essa coisa com, com vida própria, e que a gente toma como nosso, quando a gente conseguir enxergar que esse negócio funciona como vida própria e tempo inteiro está nos colocando armadilha para a gente pegar esse gatilho. Mas não é bem vida própria, né? Porque, na verdade, isso está na nossa mente. É a nossa mente que cria esses pensamentos equivocados. Sim. E é a nossa mente que tem que mudar essa percepção. Isso, a mudança da percepção, ela só é possível na mente, porque é na mente que estão as ideias equivocadas. Mas olha só, Ana, tu pensa quando acorda de manhã. Assim, eu tô aqui para aprender também, aprender com vocês. Mas eu acordo de manhã, por exemplo, eu tenho milhares de pensamentos. Se eu for pensar que cada um deles eu que estou produzindo, né, de uma certa forma, sim, é útil, eles saíram, sei lá, de algum lugar. Mas são várias coisas aleatórias que, se eu pensar que eu projetei cada um deles separadamente em função de alguma coisa do passado, alguma coisa que eu fiz, eu acabo enlouquecendo. Eu vejo muitas coisas como uma nuvem de loucura que eu fico tomando uma coisa, para mim, tem muito a ver com uma coisa coletiva que eu fico tomando como meu e assumo como se fosse eu que fiz tudo aquilo. Eu acho que a minha projeção está em tomar alguma coisa como se tivesse sido eu. Mas eu acho que essa loucura tem vida própria. Não, Márcia, lógico que não tem, é tudo na mente. Jesus cansa, ele usa 2.000 e tantas páginas aqui para dizer a cura na mente, que é só a mente que está projetando. O pensamento equivocado é na mente, só a mente pensa. O mundo não pensa, o corpo não pensa, quem pensa é a mente. Quem pensa certo ou quem pensa errado é a mente. Existe um pensamento equivocado, uma parte da nossa mente, ela pensou equivocado. E esse pensamento equivocado, que é o ego, ele é cheio de artimanhas. Então, ele joga um borbulhão de pensamentos de uma vez, Pois é. para que você se confunda e ache que você não tem controle sobre aquilo. É justamente para confundir. Pois é, mas eu acho nós temos, é só nós querermos ter controle sobre aquilo. Sim, É mas evidente que ajudado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Ok, mas eu estou dizendo esse borbulhão de pensamentos. Esse borbulhão de pensamentos que é jogado, isso não é do Filho de Deus. Eu é que escolho querer tomar eles todos para mim, como se ele é do Filho de Deus pensando equivocadamente. É da mesma mente, só existe uma mente. Só existe uma mente. Parte dessa mente pensou equivocado, ela teve um pensamento separado. E isso gerou esses efeitos que a gente está aqui achando que são reais. E achando até que esses pensamentos vêm de algum lugar que a gente não sabe onde. Não, eles vêm da mente. Porque na hora que a gente está no engajamento com o Espírito Santo, quanto mais engajamento a gente tiver, menos a nossa mente fica solta, pensando um monte de coisas sem nexo. Entendeu? Como se fosse randômico. A cada hora vem um pensamento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. É isso que eu estou falando. Pois mas não, é da mente, lembra disso. E a cura é na mente. Muito especial. Ele fez uma inteligência artificial para ele mesmo. Pois é. E só dá problema. Mas lembra que o ego não é uma entidade, o ego é a nossa mente. Só existe uma mente. Essa que parece que existe, não existe. Essa é uma historinha que a gente contou para que a mente contou para ela própria. Uma historinha baseada em coisas falsas. Diga para ele, não precisa ser assim. E ele diz assim, mas tu não. Quem é esse tu? Não é o ego. O tu aqui é o Filho de Deus. É o Cristo. É o meu ser superior. Esse tu pode julgar seu irmão? Não pode. Não, esse tu nem julga, porque esse tu é a nossa mente santa. Quem julga é o ego, que é a nossa mente que se vê separada do
da fonte. Seu irmão também é uma criação ilusória, porque ele é você. Você só conversa, o Filho de Deus só conversa com ele mesmo. A mente única volta para si mesmo, como um todo. Então não existe mais o outro, não existe nem eu, nem o outro. E tudo que eu vejo no meu campo de percepção está na mente, que eu chamo de mente da Ana. Mas a mente da Ana é a mente coletiva com alguns pensamentos privados, mas é a mesma mente. Tanto é que o dia que eu morrer, tudo isso que faz parte aqui da mente privada da Ana vai desaparecer. Sim, mas na mente única você nunca vai morrer. Exatamente, na mente do Filho de Deus nunca vai morrer. Não existe morte na mente do Filho de Deus. Agora, na mente equivocada, ela acredita na morte. Então, o dia que esse corpo-mente aqui for desativado, que esse corpo for desativado, tudo aquilo que está na minha mente, que eu acho que são os enredos da Ana, eles vão desaparecer, porque só a Ana pensou naqueles enredos e acreditou que eles são reais. Aí o Gustavo está nos meus enredos, a Márcia está nos meus enredos, o Curso Milagre está nos meus enredos, tudo isso vai desaparecer, porque esse personagem vai ser desfeito, vai ser desativado. Os corpos são mais natimortos do que nascidos. Eles são apenas instrumentos da mente, eles não têm vida própria. Isso aí Jesus fala muitas vezes aqui no livro. E aqui no parágrafo 6, ele vem falar novamente da vigilância. Então ele começa falando, vigia em tua mente as tentações do ego, e não sejas enganado por ele. Ele não te oferece nada, porque tudo que ele te oferece é falso, é ilusão, é sem consistência nenhuma, é sem vida. Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária, que é ficar ouvindo, né, as tentações do ego, verás que a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Então, ao invés da gente estar com a mente lá dispersa, achando que está tudo descontrolado, a gente vai ver que nossa mente pode focalizar e pode se erguer além da fadiga. E aí, se ela consegue fazer isso, ela experimenta a cura. E aí ele fala, entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desengajar a ti mesmo do ego e se engajar com Deus, se engajar com o Espírito Santo. Então, enquanto a gente estiver nessa distração, nessa dispersão da mente, a gente vai estar engajado com o ego e fazendo o jogo do ego. E ele fala, isso não precisa ser assim. Acho que esse engajamento vem a ser um viés de confirmação, né? Como assim a gente está, parece que querendo ver aquilo. Né? O engajamento é uma fidelidade. O ego vira o seu mestre. No engajamento, o ego é o mestre. Ele que te conduz. Eu não tenho uma criatividade tão grande para tanta baboseira que minha cabeça pensa de manhã, né? Mas eu tenho eu nem consigo fazer tudo aquilo, vou dizer, tá? É uma mente que cria tudo bem, eu aceito o que vocês estão dizendo. Mas eu acho, assim, que esse viés de confirmação, ele me pega pelo que eu estou ressoando. Se eu estou na ansiedade, eu vou pegar para mim, isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não, acho que assim, na hora que você abre os olhos, Márcia, faz igual o Gustavo faz. Enquanto ele não perdoa tudo, ele não levanta da cama. E aí, quer dizer, ele toma a rédea da mente dele, ele não deixa a mente dele louca. Tem coisa demais. Pois é, mas aí você que tem que frear isso. O Espírito Santo te ajudando, né? Se engaja com o Espírito Santo, se desengaja do ego e se engaja com o Espírito Santo. Aí vai mudar, entendeu? Eu vou dar um exemplo prático. Quinta-feira que eu fui lavar o carro, que estava assim, passei naquelas lavagens, esses negócios aí que faz só por fora, né? Daí era tipo, R$15 era lavar não sei o quê, 20 era com roda e 30 era com cera. Vou fazer com cera, esse carro já tá não sei o quê. Muito tempo. Tá, lavei. Daí era para ser rápido, né? Eu sou uma ariana impulsiva, aí tem que ser tudo para agora, tudo para ontem, né? Daí, terminou. Aí o rapaz foi lá, foi buscar nota e eu comecei a ficar, né, aqui
Tá, e já não deu. Aí, quando eu ia sair, ele foi buscar a antena, para parafusar lá, parafusou a antena, daí ele veio, eu esqueci a nota, vou lá buscar. Aí eu pensei assim, aquele dia eu me acordei, eu hoje quero só alegria, né? E eu comecei a vigiar naquele dia todos os meus pensamentos. Opa, alerta, tô ficando agitada, tô com pressa, por quê? Eu quero só alegria, né? E fiquei de boa, não tô com pressa para quê? Para almoçar? Não tem pressa nenhuma. Esperei ele sair. Aí foi, eu só quero a paz de Deus, eu só quero alegria, porque essas coisas aí, tipo, não vou dar importância, as coisas acontecem, mas a minha mente, eu quero correção, eu estava agitada e eu quero só correção, e fiquei assim, o tempo inteiro vigiando. Mas não deu 10 minutos que eu estava no asfalto, não sei que bicho que era um anu, um urubu, uma avestruz que largou no vidro. Era um cocô de passarinho desse tamanho, simplesmente sujou a metade quase do carro. Aí eu assim, meu Deus do céu, o que? Daí o ego, então eu quero ver. Eu olhei, quer saber? Pode ficar aí que eu não vou ficar brava. Eu comecei a rir daquele negócio, eu disse, tu quer me pegar? Pois não vai, eu vou rir disso. E fui, daí fui almoçar e tal, daí me veio a ideia, não, vou voltar lá, porque eles não lavam, no posto de gasolina não lavam os vidros e tal, vou voltar lá no posto e vou dizer, olha o que aconteceu. Aí eu voltei lá, o mesmo rapaz que lavou o carro lá, estava ali como frentista. Daí eu cheguei lá, eu disse, olha o que me aconteceu, um passarinho fez um cocô. Aí ele olhou, começou aí, eu vou usar um palavrão aqui, desculpa, mas é que é engraçado. Ele disse, meu Deus, que cagalhão. Eu comecei a rir, aí eu pensei assim, se eu tivesse xingado o rapaz, ele ia estar de má vontade para querer limpar, né, para mim. E aí ele foi todo rindo também, e, sabe, o dia ficou diferente na forma, né, por conta de eu ter buscado. Pura luz, gente. Exato. Né? Daí ele começou a limpar, eu disse, nossa, eu vou ganhar na Mega Sena, né, porque isso aqui é uma sorte, sabe, me dá 10% aí se tu ganhasse, não, tá feio. Então, foi uma escolha, né, que eu fiz. Na forma, não tem nada a ver, mas vem uma alegria interna, né, pelo fato da gente escolher, porque foi um relacionamento com esse irmão, né. Você escolheu carinho, né? Estar espiritualizada ao invés de desespiritualizada, né? Então, vem o contentamento que é próprio do espírito, né? Vamos ler o 7, gente? Então, vamos lá. Parágrafo 6. O hábito de te engajares com Deus e suas criações é fácil de ser estabelecido se ativamente te recusares a permitir que a tua mente se disperse. Está vendo, Márcia? Sua experiência. Não é um problema de concentração. É a crença em que ninguém, incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Fica do meu lado de forma consistente contra esse engano e não permitas que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmos e para mim, é Jesus falando. Mas só o ego pode ser desanimado. Parágrafo 8. Consideraste realmente quantas oportunidades tem tido de te alegrares e quantas tens recusado? Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. A tua mente e a minha podem unir-se para brilhar, afastando o teu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que pensas e fazes. Não te acomodes com nada menos do que isso e recusa-te a aceitar qualquer coisa que não seja assim como tua mente. Vigia com cuidado, estou na linha 5, tá? Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Julga pelos teus próprios sentimentos se tens feito isso bem,
pois esse é o único uso acertado do julgamento. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. O ego deve ser trazido a julgamento e lá considerado insuficiente. Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente e não podes deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. Vamos voltar lá no 7, né? Tá vendo? Hábito. O hábito de te engajares com Deus. É hábito, que a gente tem o hábito de se desengajar. A gente tem o hábito de reclamar das coisas do mundo, né? E esquece. Faz um caminho aí que venha a ser o treino, né? A gente agora tem que destreinar para essa forma de pensar, né? E agora se engajar com Deus. Criar o hábito desfazer o hábito de se engajar com o ego e criar o hábito de se engajar com Deus. E ele fala, ó, de dispersão, né? De tirar, descriar esse hábito de dispersão, né? Mudar. Ele fala que pode ser. Isso é fácil de ser estabelecido se você deixar a sua mente, não permitir que sua mente se disperse. E aí ele fala uma coisa importante aqui: isso não é um problema de concentração. Fala, eu não consigo me concentrar. Ele fala, não é isso. A questão aqui é que você é a crença em que ninguém, incluindo eu mesmo, vale um esforço consciente. Então, na verdade, não é que eu não consiga me concentrar, por isso que eu fico com a mente dispersa. É porque eu acho que não vale um esforço consistente eu buscar esse engajamento, essa concentração. Então, não adianta dar desculpa de que eu não consigo me concentrar. Não. Olha para isso e vê que eu não estou valorizando suficientemente esse engajamento com Deus. Por isso que a minha mente está dispersa. Não é para sentir culpa e nem ficar se julgando, mas é reconhecer que eu posso escolher de novo. Isso não precisa ser assim. Aí Jesus fala aqui na linha 3, fica do meu lado, de forma consistente. De forma consistente significa pensamento, palavra e ação alinhado com a mente de Jesus, né? Alinhado com a mente de Deus, do Divino Espírito Santo. Isso é ficar do lado de Jesus de forma consistente, contra esse engano, e não permita que essa crença, né, desgastada, né, no ego, né, na separação, te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmos, e para mim também, né, Jesus fala. Porque só o ego pode ser desanimado. Se a gente estiver desanimando e achando difícil, é porque o ego está ali achando difícil. Se a gente voltar, né, sair daquela mente do ego ali e ir para a mente do Filho de Deus, da mente certa, a gente vai aceitar alegremente nessa guiança de Jesus e vai ver que não tem dificuldade nenhuma. Não precisa de sacrifício nenhum. É só querer, é só alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. É nos colocarmos disponíveis, colocar nossa mente disponível para o Espírito Santo. Então, aquietá-la para que pare de ter aquela tempestade de pensamentos, senão a gente não vai escutar, não vai ser canal para o Espírito Santo nesse estado, né, de mente dispersa, e aquietar nossa mente para que ela possa servir ao plano de Deus, né? Possa ser útil ao Espírito Santo na realização do plano de Deus. E aqui, né, Ana, tem uma ação, né? Se ativamente te recusares a permitir que a tua mente se disperse. Pois tem uma ação aqui. É uma escolha, é uma decisão. É isso aí, é uma decisão. Ativamente te recusares. Ou esse digo da sua experiência. Não, hoje eu vou ser alegre. Você tomou uma decisão. Então, você ativou a sua mente para não aceitar a dispersão. Você queria a alegria, se focou na alegria. Tu sabe uma coisa que assim, me veio muito forte assim, no último tempo, é que tudo o que tem acontecido vem a ser uma pista para encontrar essa expiação, para poder
senti é como se fosse tudo um caminho. Caiu o troço lá no meu carro. Eu estava ativamente querendo a paz de Deus e só pensando nisso e me vigiando o quanto que a minha energia, assim, digamos assim, estava voltada para o hábito de criticar, de me apressar, de não sei o quê. Eu estava ativamente pensando isso. Cada vez que acontecia alguma coisa, no momento que eu estava nesse percurso de consciência dos meus pensamentos, eu pensava assim, isso é uma pista para eu retomar a paz de Deus. Nessa brecha aqui, não querendo negar a situação, mas através, né, através daquela coisa que estava acontecendo, eu continuei, né, eu continuei na paz. Eu utilizei, especificamente naquele dia, tudo o que me aconteceu para retomar a paz, porque ali dentro estava a chave, dentro de cada situação. Eu não usei cada coisa como se eu estivesse negando o que aconteceu de desconfortável. Eu usei as situações de desconforto para restabelecer a conexão com Deus, sabe? Por meio dela é que os meus relacionamentos naquele dia com os meus irmãos foi se estabelecendo de uma forma mais tranquila, por meio de cada coisa, não negando, entende? Eu utilizei cada coisa como o caminho, como brecha, da mesma forma que foi ruim, foi bom, para eu lembrar que Deus estava através daquele lugar ali. Sim. Se a gente reparar bem, toda a nossa experiência é um caminho para Deus, seja ela boa ou ruim, é um caminho. Se for ruim, você diz, isso não precisa ser assim. Aí, automaticamente, você está no outro caminho, no caminho de Deus. Porque eu acho que o que a gente não, o que não é recomendado é a gente trocar um pensamento por outro, né? E tem essa coisa ruim, vou pensar numa outra coisa. Não, daí a gente está no oposto, está na dualidade. É permitir essa situação como uma forma de encontrar Deus, inclusive Nem se esconder, nem fugir da experiência. A experiência, no fundo, ela é boa, ela acrescenta alguma coisa. Ela está te mostrando coisas que você tá procurando não enxergar. Né? Você está fugindo. Lembra que o mundo é uma sala de aula, né? Como o Fernando Henrique fala. Então, usa todas as situações para que te ensinem, te mostrem aquilo que você precisa ver em tua própria mente. E depois não tem jeito, você vai ter que aprender mesmo com a sua experiência. E sempre entregando para o Espírito Santo, né? Porque nós não damos conta sozinhos. Sempre entregando e pedindo a Ele para nos guiar. Aspas, eu achei que estava tudo limpo. Não, espera aí que eu vou te mostrar que tem muita sujeira para limpar. E aqui no parágrafo 8, ele vem falar da força de Deus, né? Porque Jesus, ele experimentou a força de Deus plenamente. Então ele fala, não há limite para o poder do Filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. Na linha 3, a tua mente e a minha podem unir-se para brilhar, afastando o teu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que pensas e fazes. Então, é uma força que não tem limite. E aí Jesus experimentou esse ilimitado da força de Deus, porque ele não bloqueou a força de Deus, né? Ele usou plenamente, ele entregou a mente dele totalmente, né, para Deus. E aí ele pôde experimentar essa força, ele foi um canal dessa força de Deus, né, aqui no mundo. E aí ele... Fala, Gustavo. Não, pode dizer. E aí ele pede aqui na linha 5, vigia com cuidado a tua mente. Então ele volta a falar na vigilância.
procurando crenças capazes de impedir a realização dessa força, dessa liberação da força de Deus. Né? Impedir que essa força de Deus se expresse através de nós. Então, que a gente procure aquilo que está impedindo isso. E caminha para longe desses bloqueios. E aí ele fala aqui na linha 6, julga pelos teus próprios sentimentos se tens feito isso bem. Então, se eu estou na alegria, eu estou fazendo isso super bem, né? Porque a alegria é espírito. Se eu estou com qualquer sentimento que não seja alegria, é porque eu preciso olhar para isso, fazer o julgamento disso que ele fala. Tem um julgamento que ele é apropriado, né? Que é justamente isso aqui, julgar os sentimentos que o ego me apresenta. Então, esse é um julgamento acertado. E aí ele fala, na linha 8, o ego deve ser trazido a julgamento. Linha 8. O ego deve ser trazido a julgamento. E lá considerado insuficiente. Então, sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Porque ele falou lá na página 61, que é na sessão anterior, que como nós inventamos o ego, nós fizemos o ego, a gente o trata com aliança, a gente tem por ele um sentimento de aliança, proteção e amor. Ao mesmo tempo que a gente odeia o que nós fizemos, nós amamos porque o ego, né, ele ama porque ele próprio fez aquilo. Então, ele procura perpetuar aquilo porque é a criação dele, é a invenção dele, então ele quer perpetuar. E aí Jesus fala aqui na linha 10, deixa que ele, né, o ego, seja julgado verdadeiramente, e não pode deixar de retirar dele a aliança, proteção e amor. Então, se eu julgar verdadeiramente o ego, né, aquele pensamento que está vindo na minha mente, ou aquele sentimento que está diferente da alegria, eu vou poder retirar do ego, né, desse pensamento equivocado, disso que eu acredito que é real e que não é, eu vou tirar todo o investimento que eu faço, né, de aliança, de proteção e de amor por isso. Eu vou enxergar que isso, na verdade, é fonte de dor e de sofrimento, porque é fonte de culpa e de medo. O ego é um combo de crenças e pensamentos. Mas ele não tem consistência nenhuma. Ele é como um pensamento. O pensamento não tem consistência. É caótico, né? Totalmente caótico e totalmente ilusório, né? Porque para ter consistência, teria que estar alinhado. Dói. O pior é que dói. Sim. Para ter consistência, teria que estar alinhado com alguma coisa de forma, vou falar consistente. E o ego não, ele não tem alinhamento com nada. Cada hora vem um pensamento da sua mente que não sabe de onde que veio, para onde que foi. Quando você presta atenção nos últimos pensamentos seus, você vai ver que um não tem nada a ver com o outro. Então, mesmo se você está pensando em batata, você está pensando em tênis. Então, uma coisa totalmente caótica mesmo, né? Então, assim, é totalmente antipaz, porque uma mente caótica, dispersiva, ela é o oposto da paz. Ela vai exaurindo, ela vai nos exaurindo. Então, quando a gente presta atenção nisso, aí a gente dá aquela puxada, fala, epa, deixa eu respirar e corrigir isso aqui, porque o negócio está difícil. Aí a gente se lembra novamente que, né, que nós podemos escolher outra vez, que esse caos não precisa ser assim, a gente pode muito bem sair do caos e entrar na paz de Deus, e a escolha que a gente vai fazendo o tempo todo, até nós nos habituarmos de sermos engajados com Deus. Então a gente tem que desenvolver esse hábito, através da guiança do Espírito Santo. Podemos ir adiante? A gente tornou o ego uma coisa objetiva, né? Como se fosse um objeto mesmo. Como se fosse uma entidade, né? E não poder. É um combo de pensamentos e crenças totalmente inexistente. Exatamente. E nos primeiros exercícios, o curso é enfático nisso, né? Ele compara, por exemplo, nada que eu vejo significa coisa alguma, e ele dá exemplos. Uma lâmpada é como um dedo, um passarinho é como uma xícara.
Sabe, tudo a gente deu consistência. São crenças que a gente deu. A Então, Ana é como aquele piolinho que está ali em cima da mesa. O dedo em um lápis não faz diferença. Até parece, mas não é. Mas não é. Podemos ir para o 9? Ele é bem radical nisso, viu? Não, o ego ele não dorme, né? O tempo todo ele tá armando. Então a mente certa. Você vê que o ego, se falar em não dormir, até no sono profundo, ele invade com um pesadelo. Você Então está bem nós, do seu, e lá é uma tragédia. então nós como sonhador do sonho, nós como a mente que sonha, nós podemos escolher, né? Nós não somos o sonho, nós não somos a coisa sonhada. Né? A gente só é se a gente quiser se identificar com aquilo, a gente pode escolher se identificar com o que é real, com o que é verdadeiro. Nós, como mente que está sonhando, a gente pode escolher o que é verdadeiro e não ficar sob a mercê do ego. A gente escolhe, já aconteceu comigo, escolher o sonho. Eu tinha um sonho recorrente que o mundo terminava em água, tipo um maremoto, e sobraram alguns galhos de árvores do lado de fora da água. E os sobreviventes se agarravam nesses galhos. Aí viam ondas enormes e batiam na árvore, esmagavam as pessoas na árvore. Aí eu acordava suado, super ansioso. Gente, que sonho, meu Deus. E era um sonho recorrente. Aconteceu algumas vezes. Aí um dia, eu dirigindo no tráfego, eu me lembrei. Olha, o dia que esse sonho acontecer, eu vou me lembrar de me soltar da árvore, antes da onda quebrar em cima. Menina, no dia que eu sonhei, eu não me lembrei e não me larguei da árvore, e a onda quebrou, e eu saí flutuando, daqui a pouco eu estava numa praia linda, boiando assim, totalmente tranquilo, não tinha uma... Nunca mais esse sonho não se repetiu. Olha só, Gustavo, era para você fazer isso. Né? Gente, você manipulou o sonho, né? Isso tem. Filho de Deus tem poder, tem todo o poder. É o poder ilimitado. Isso a gente pode fazer no estágio de vigília, é isso que ele está fazendo aqui. A gente pode mudar um futuro provável, um futuro de sofrimento provável, mudando o nosso pensamento, questionando o nosso pensamento, como ele diz aqui, né? Isso não precisa ser assim. Só nesse questionamento você pode mudar um futuro de sofrimento provável. É o que aconteceu no sonho. Tem que lembrar que o que nós percebemos no nosso campo de percepção é o que nós escolhemos ver. Nós estamos vendo o que nós escolhemos ver. Se a gente mudar a nossa mente, a gente vai ver outra coisa. Se eu mudar minha mente só para alegria, eu vou ver só alegria, porque aí eu vou mudar minha percepção. É como o Márcia disse aqui, ele dá aqui uma chibatada. Quando ele diz, quando tiverem decidido dessa 10 espiritualização voluntária, isso foi voluntário seu, do ego, né? É uma 10 espiritualização voluntária. Tem uma mulher no YouTube que se chama Jeannie Erickson. Ela tem um canal que se chama A Love Story for No One. Eu conheci ela por meio de um canal do Novo Yoga, que fala só em não dualidade, e ela fala, assim, dá para sentir a mente dela não tá mais aqui. A mente dela não tá igual à minha, sabe? Ela tá iluminada, eu sinto assim, ela tá noutra
outra percepção de tudo. E ela fala que tudo é maleável. Isso que o Gustavo está falando, ela disse que é maleável. Nós somos ilimitados, nós somos infinitos, nós somos eternos. Todo poder, nós somos eternos. E tudo é maleável. Então, ela diz, tudo é ressonância, tudo é maleável, a gente pode tudo, a mente de Deus pode tudo. Ela não induz a que a gente faça nada na forma, mas ela diz que a forma se molda pela nossa mente. A nossa mente em unidade molda tudo. Uhum. Então, acaba sendo uma teimosia a gente querer ficar pensando da mesma forma, quando a gente pode pensar como filho de Deus, porque a gente é o próprio Deus, né? Então, pode falar. A lição 47, Deus é a força na qual eu confio. Ele fala isso, né? A gente acredita que pode fazer as coisas por nossas próprias forças. A gente não tem noção, né, da arrogância que é isso, né? Porque nós não enxergamos nada, nós enxergamos o que dois olhos aqui me mostram num campo aqui visual que é limitado. É o único ponto de vista que eu tenho. E aí eu quero fazer tudo, né? A partir dessa visão limitada. E aí isso não precisa ser assim, né? Eu posso entregar para o Espírito Santo, deixar que ele olhe através de mim. Aí eu vou ter uma visão ampliada, né? Que a minha percepção vai ser corrigida. E aí eu vou ver o que é para ser visto verdadeiramente. E não aquilo que uma visão limitada de um corpo está me mostrando. Gente, deixa eu ler o 9, então, tudo bem? Vamos. Então ele fala assim, tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego, precisas apenas dizer, abre aspas, eu não vou olhar aqui porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Fecha aspas. Então, vou repetir. Precisas apenas dizer, eu não vou olhar aqui porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Olha isso. Então, permite que aquele que é santo, ou seja, o Pai, brilhe sobre ti em paz, sabendo que isso e apenas isso tem que ser assim. Então, agora, isso não precisa ser assim, agora isso tem que ser assim. Deixa que o Pai brilhe sobre ti, sabendo que isso e apenas isso tem que ser assim. A sua mente, a mente do Pai, brilhou sobre ti na tua criação e trouxe a tua mente ao que é. A mente do Pai ainda brilha sobre ti. E tem que brilhar através de ti. O teu ego não pode impedir o Pai de brilhar sobre ti, mas pode impedir a você, de deixar que o Pai brilhe através de ti. Então, o Pai nunca vai deixar de brilhar sobre mim, mas eu posso impedir que ele brilhe através de mim se eu não estiver engajada com ele, se eu estiver engajada com o ego, se eu estiver com a mente no julgamento, na dispersão. Eu não vou ser canal de Deus, desse brilho de Deus, né, se eu estiver com a mente dispersa ou julgando. Só a mente engajada com Deus, né, a mente que perdoa, é que vai ser esse canal, né, da luz brilhante de Deus para a filiação, né, para o mundo. Parágrafo 10. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Então, gente, isso aqui é tão importante, né, porque existe tanto equívoco em relação à segunda vinda de Cristo. E aí, na linha 3 ele fala, estou aqui na 10, na linha 3 ele fala, fui criado como tu na primeira vinda, e tenho te chamado para te unires a mim na segunda.
a segunda vinda está a meu encargo e o meu julgamento, é Jesus falando, que é usado só para proteção, não pode estar errado porque jamais ataca. Então, o julgamento de Jesus, ele jamais ataca, ele só é usado para proteção. Linha assim. O teu julgamento pode estar tão distorcido que acreditas que eu estava equivocado ao escolher-te. Asseguro-te que esse é um equívoco do teu ego. Não o tomes equivocadamente por humildade. O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não sou. Porque se eu sou real, Jesus falando, não sou mais real do que tu, né? Já que nós somos o mesmo, né? Nós somos irmãos. Sobe, Ana, o texto. Esse conhecimento, linha norte, gente, esse conhecimento, eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Então, só fica faltando o parágrafo 11. Vamos comentar um pouquinho o 9 e o 10, depois a gente lê o 11. Então, eu acho que esse 9 é muito fundamental, né, isso que ele fala, de que Deus brilha sobre nós, né? Deus brilha sobre mim, em paz. E somente isso tem que ser assim. Sabendo que isso e somente isso tem que ser assim. Mas é aquilo que a gente já comentou, né? Deus brilha sobre mim e independente de eu estar ciente disso ou não, ele continua brilhando sobre mim. Mas para ele brilhar através de mim, eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher me engajar com ele. Eu tenho que estar na mente certa. Ele vai brilhar através de mim. Eu tenho que liberar minha mente para que eu seja esse canal. Aí que está a vigilância que Jesus fala o tempo todo. Seja vigilante. Você está vigiando o suficiente? Vigia a tua mente. Porque na vigilância, né, nós mantemos, aqui ele fala aqui no 8, né, vigia a tua mente com cuidado, né, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Para que a gente consiga ser canal do brilho de Deus. Você ia falar alguma coisa, Gustavo? Aqui na frase 6 do 9. O teu ego não pode impedi-las de brilhar. Sim. Se você é a luz, como é que o ego pode impedir de brilhar? Se você, como filho de Deus, Deus é a luz e você também é a luz. O que é o ego? É o pensamento de separação, passando nessa luz e aparecendo lá fora como um ser separado, como um mundo. Um truque de cinema. O cinema foi feito assim. É uma luz no projetor, passa a fita do ego e aparece lá como imagem de mundo. Agora, passa numa certa velocidade, no caso do filme, 25 quadros por segundo, e aparece lá em movimento, imagens mortas, separadas uma da outra, aparecem lá se movimentando, tipo assim, o bicho morto está vivo. Esse Uma é o ilusão truque. de vida para algo que não é, que é inerte, né? Exato. O ego parece que está vivo, é porque suas imagens estão passando na luz, que é você, a 25 imagens por segundo. Sim. E aqui no 10, ele fala das vindas de Cristo, né? Do Filho de Deus. O Cristo é o Filho de Deus. A primeira vinda é quando Deus criou o seu Filho. Aí foi a primeira vinda de Cristo, do Filho de Deus. E a segunda vinda de Cristo é quando a gente puser fim ao domínio do ego, né? Quando nós curarmos a nossa mente, aí vai ser a segunda vinda de Cristo. Que aí o Filho de Deus é como se ele vai renascer em nossa mente. Ele está lá oculto pela crença na separação, mas quando nós curarmos a nossa mente dessa crença na separação, desfizermos essa crença, o Filho de Deus renasce em nossa mente como a nossa real identidade. Então, essa é a segunda vinda que ele está falando. Me parece que a gente está em plena segunda vinda, né? Nós estamos aqui, né? Abrindo a nossa mente A para... coisa parece que está acontecendo, né?
para o renascimento do Filho de Deus, exatamente. E aí Jesus fala, a segunda vinda está o encargo dele próprio, né, de Jesus. E ele fala que ele, deixa eu ver aqui na 10, né, ele fala que a gente pode sabe o que achar... você é e você não sabe o que você é. A grande dicotomia é essa. Né? E ele fala que a gente, assim, fala, não, Jesus me escolheu, achando que isso é humildade, né? Não acredito que Jesus me escolheu, né? Eu não mereço isso. Aquelas falas, né, do mundo. E ele fala, não, senhor, o teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e que eu não sou, porque eu sou real, tão real quanto tu és real. Tu és real. E nós somos um só, né? Nós somos um só Filho de Deus. Então, deixar a falsa humildade de que Jesus nos escolheu, né? Para a expiação, que a gente não merece isso, não está preparado para isso, porque Jesus escolheu porque ele sabe o que ele está fazendo. Né? E todos nós já espiamos, né? A gente está aqui só na ilusão de que isso aqui está acontecendo, mas a gente, na verdade, já acordou do sonho e já está na paz e na luz de Deus. É como o Buda diz, né? Ele diz assim, você não vai se iluminar nunca. Você já viu a luz se iluminar? Pois é. Por isso já veio à nossa mente, igual a gente fala na última frase, ó, esse conhecimento de que Jesus é tão real, nós somos tão reais quanto Jesus, hoje Jesus é tão real como nós, que é um só ser, né? E fala, esse conhecimento, eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Então isso já aconteceu. Então a segunda vinda já aconteceu. O ego já foi desfeito. Tua mente já foi curada. Podemos ler o 11, gente? Vou ler, tá? Então ele fala, eu não ataco o teu ego, trabalho com a tua mente superior, que é o lar do Espírito Santo. Quer tu estejas dormindo ou acordado, ou seja, ciente ou não, Jesus está aqui trabalhando em nossa mente. Do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa, né? A casa do ego. Sou a tua vigilância nisso, levando a linha 3, sou a tua vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Eu não estou equivocado. Jesus fala, eu não estou equivocado. A tua mente, aí que ele começa a falar com certeza, né? A tua mente elegerá unir-se à minha, e juntos nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome, e a vossa sanidade será restaurada. Eu ressuscitei os mortos. Eu ressuscitei os mortos. Linha 7, cadê? Tá. Eu ressuscitei os mortos por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Porque tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o estável? Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldades em milagres. Tu sim. Eu chamei e tu vais responder. Está vendo a certeza? Eu compreendo que milagres não são naturais porque são expressões de amor. Meu chamado por ti é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. Então, nós já aceitamos, já estamos na luz, da onde a gente nunca saiu. Ali o 8 é uma pergunta, né? Por que tu acreditas? Por que tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável? Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldades e milagres. Tu, sim. Por quê? Por quê? A gente acredita. E aqui na linha 3, ele repete a questão da vigilância, né? Sou a tua vigilância nisso, né, em trabalhar com a mente superior, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Então, a gente está muito refém da mente inferior, esquecendo que a gente pode escolher estar na mente superior, né, ajudando Jesus, né, servindo, né, a luz, e apoiando, né, o plano de Deus, trabalhando, né, pelo plano de Deus.
Alguém que se acha um corpo não pode ter esperança. E uma coisa que Jesus fala aqui logo no começo, eu não ataco o teu ego. Porque Jesus, você não tem que atacar o ego não é real, não é atacando o ego que a gente vai se salvar. Nós temos que desfazer o ego. Porque o ego é apenas um pensamento equivocado na nossa mente. Então, não é pelo ataque, é pelo desfazer sob a guiança do Espírito Santo. Não é lutar contra o ego. Agora a gente fala, eu estou lutando. Não, não é lutar contra o ego. O ego não é real. Se você luta, você toma ele como real para si, para ti. Você Então, tem que questionar ele, não lutar. Exatamente. Questionar para que a máscara caia. É pelo questionamento. Guiado pelo Espírito Santo. Sozinho a gente não é capaz de fazer isso. Lembrando sempre disso. Gente, alguém quer fazer mais algum tipo de comentário? Está tudo certinho? Acho que a gente tem que apenas trabalhar na confiança, né? Se a gente não acredita no primeiro momento, né? Que ele diz, eu não acredito que haja uma ordem de dificuldades e milagres. Tu sim. Acreditar no que ele está falando, né? Isso é confiança. Acreditar no que ele está falando. Se a gente não acredita que seja possível, acho que dá para dar um crédito, né? Quem inventou a dificuldade foi o ego. O ego fez sua versão da criação. Por exemplo, aquela história do projetor e da luz, foi o ego fazendo a criação dele. Ele fez uma projeção que a gente acha que é real e não é. Quer dizer, um plágio. É um filme de mentirinha. Todo filme é de mentirinha. Igualzinho. O Márcio, eu queria sugerir, como a gente está falando de confiança, que a gente lesse a lição 47, os quatro primeiros parágrafos. Os 3 primeiros parágrafos. Porque é confiança, né? Ele fala disso. Você gostaria de ler? Pode ser. Tá. Então, vamos pedir, né, para fecharmos os olhos, quem estiver participando, né, desse estudo, fechar os olhos, para que a gente possa sentir as palavras de Jesus nessa leitura. Isso aí, vamos na lição 47. Deus é a força na qual eu confio. Se tu confias na tua própria força, tens toda razão para estar apreensivo, ansioso e amedrontado. O que podes predizer ou controlar? O que há em ti com que se possa contar? O que te daria a capacidade de estar ciente de todas as facetas de qualquer problema e de resolvê-los de tal modo que só o bem possa advir? O que há em ti que te dê o reconhecimento da solução certa e a garantia de que será realizada? Por ti mesmo, não podes fazer nenhuma dessas coisas. Acreditar que podes é depositar a tua confiança onde a confiança não foi autorizada e justificar o medo, a ansiedade, a depressão, a raiva e o pesar. Quem pode depositar sua fé na fraqueza e sentir-se seguro? E, no entanto, quem pode depositar sua fé na força e sentir-se fraco? Deus é a tua segurança em qualquer circunstância. A sua voz fala por ele em todas as situações e em cada aspecto de todas as situações, dizendo-te exatamente o que fazer para invocar a sua força e a sua proteção. Não há nenhuma exceção, porque em Deus não há exceções. E a voz que fala por ele pensa com ele. Que lindo.
É para ler mais um, Ana? Não, porque aí depois já vem o exercício. Tá. Amém. Aí só vou ler a partezinha ali do final, que é: Deus é a força na qual eu confio, para a gente dizer a si mesmo. Amém. Ai, gente. Muito bom, né? Experimentarmos, ter a experiência do Espírito, da presença do Espírito Santo, a experiência do instante santo, que é o que a gente experimenta aqui, né? Então é um momento muito abençoado, né? De estarmos curando a nossa mente através desse estudo. É uma dádiva de Deus para nós, esse estudo. Então, vamos agradecer, né? A presença nossa e de quem for depois ouvir esse trabalho, né? Essa gravação. E desculpa os palavrões aí no meio da minha fala, mas que sirva de exemplo, né? Não, ilustrou super bem, né? Que a gente acha que o carro tá limpo, né? E, na verdade, não tá, tem mais um pouquinho, então vamos continuar. Vamos continuar. Isso aí é a mente, você achou que o seu mente está limpo, ainda tem uma sujeirinha lá escondida, então vamos lá, vamos olhar para essa sujeirinha, trazer ela para a luz, para a consciência. Na minha, no caso, é um caga pontinho. Mas é uma metáfora boa, né, do que está na nossa mente, do tanto de lixo que está na nossa mente ainda, para ser trazido para a luz. Verdade. Tudo bem, então, gente? Tudo. Podemos interromper a gravação, então, Márcia? Então, tá. Então, boa noite para todos. Muito obrigado. Boa noite. Lembrando que a gente retoma dia 6 de janeiro. Nós retomaremos o estudo dia 6 de janeiro. Tá? Boa noite para todos.